Eu agradeço pela calorosa recepção. Para mim é um grande prazer participar desse evento e, como o professor falou, em um tempo tão difícil como o nosso, né, estamos atravessando uma pandemia que requer tanto de nós. Estarmos ocupando um espaço desse é muito importante e muito edificador, porque nos dá uma esperança e o conhecimento que vai nos render bons frutos. Eu agradeço a todos os organizadores, a equipe dos floresteiros da UFAM. Eu fiquei realmente muito feliz por ser convidado para falar de um tema que é o tema da minha especialização. É um tema que eu me sinto muito confortável em falar. Como os professores já explicaram, me apresentaram, eu sou Jefferson, eu sou advogado, ambientalista e trabalho como pesquisador em uma ONG desenvolvendo políticas públicas em prol do meio ambiente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a legislação socioambiental e as perspectivas do direito florestal na Amazônia brasileira. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os princípios dessa legislação socioambiental. De antemão, já digo que nós vamos pincelar um pouquinho só sobre cada assunto, porque em matéria de direito ambiental e de direito florestal, nós temos um universo aí para discutir, então é muita coisa. A gente precisa focar nos temas mais basilares, digamos assim, o que eu chamo de princípios dentro desse direito ambiental, e se por acaso nós passarmos do tempo, nós podemos ver alguma outra forma de resolver essas questões. De antemão, eu já digo que eu estou disponível para qualquer tipo de questionamento pós-conferência. Ao final da apresentação, eu vou deixar o meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo. Eu gosto muito dessa interação. E para hoje, nós vamos falar um pouco sobre, primeiro, princípios do direito florestal, que é o grande princípio do direito florestal sustentável, a função social e constitucional do direito florestal, o sistema jurídico florestal brasileiro e a legislação florestal, propriamente dita, proteção das florestas na Constituição, esferas de competência de matéria florestal, lei de proteção da vegetação, e eu dividi a nossa fala de hoje em dois momentos, onde, no primeiro momento, eu vou tratar um pouco mais sobre essa questão introdutória, e depois eu vou falar mais sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, os espaços territoriais especialmente protegidos e a lei do SNUC, assim como políticas públicas em matéria florestal e ambiental. Eu acho interessante nós começarmos assim, porque como são muitos temas e às vezes eles confundem, a gente vai conversando aos poucos e devagar. Se alguma coisa não ficar clara, vocês podem perguntar via o mediador, que eu interrompo a apresentação e comento, tudo bem? Então, a história da conservação das florestas, ela se confunde um pouco com a própria história do desenvolvimento de uma política pró-meio ambiente. E é curioso que a tutela das florestas, de forma jurídica, ela se deu primeiramente do que o direito ambiental que nós conhecemos hoje, ou seja, as primeiras legislações que nós temos contato em relação à tutela da fauna e da flora foram em matéria de direito ambiental. E eu trouxe um recorte agora para nós analisarmos de duas legislações que são bem interessantes. A primeira é uma ordenação das leis do Reino de Portugal, de 1595, e a segunda é o Código Florestal de 65, o Código Florestal passado. Para nós entendermos como que antigamente era mais criterioso e mais severa essa questão da proteção das florestas. Então, na ordenação dos reis de Portugal, ele falava o seguinte: o que corta a árvore de fruto em qualquer parte que estiver, pagará a estimação dela e seu dono em transdobro. E se o dono que assim fizer nas árvores for valia de 4.000 réis, será soltado, degradado 4 anos para a África. Então, nós percebemos que é uma legislação muito dura, uma legislação que, apesar de não termos muitos registros históricos de que ela foi plenamente aplicável, nós percebemos que as primeiras legislações florestais, as primeiras legislações no que tange a tutela do meio ambiente, eram muito severas, diferente das de hoje, que, querendo ou não, nós vivemos no cenário atual um retrocesso em relação à matéria ambiental, na tutela de florestas, principalmente. E a segunda legislação já é mais branda, ela já traz essa questão do limite para até que ponto uma área poderia ser degradada, e a partir daí, do Código Florestal de 1965, a gente já percebe que o fracionamento do solo e a limitação para o uso dos recursos naturais renováveis já começa a ser mais enquadrado de uma forma jurídica não tão violenta como nós percebíamos anteriormente no plano de Portugal. E a proteção da madeira, principalmente, nesse período colonial, ela é muito interessante. Por que eu trago isso? Porque eu acho interessante, quando nós falamos de uma legislação ambiental e florestal, nós temos em mente todo um contexto histórico que cunhou
essa construção legal que nós temos hoje. Então, isso vem desde as primeiras leis de Portugal, ainda na época de 1500, e passando até o Código Florestal atual, que nós vamos comentar ao longo da apresentação. Então, naquela época, no período monárquico colonial, o corte de madeiras mais nobres, o que nós conhecemos hoje como madeiras de lei, e vocês conhecem muito mais, estava proibido para árvores existentes em terras particulares e em terras devolutas, ou seja, terras devolutas eram aquelas propriedades do rei. Então, naquela época, nós já percebíamos que existia diplomas legais para tutelar não só a floresta, mas o subproduto dessa floresta também. E mais à frente, a lei de 1850, ela proibiu o corte de madeiras em terras públicas. Então, nós já temos aí os primeiros diplomas legais que tutelam a flora de uma forma mais específica. Eu estou trazendo isso também porque, como nós temos alunos de vários cursos, que não só cursos da engenharia florestal, talvez tenha alguém do direito ou de ciências ambientais, eu acho interessante porque a legislação florestal e o direito ambiental, propriamente dito, ele é um ramo do direito que, digamos que, conversa mais com as outras áreas e nós temos uma interdisciplinaridade muito maior. Então, essa é a minha grande paixão dentro do direito ambiental, porque nós conseguimos trabalhar temas que são de interesses difusos e coletivos, como a nossa própria legislação destaca, e que são bens que que tem uma tutela jurídica definida e que cabe a cada um de nós protegê-los. Então, essa é a grande paixão do direito ambiental e florestal, é poder agir em prol desses bens ambientais que devem e precisam ser protegidos. Então, dando continuidade a essa questão do Código Florestal, na década de 30, nós tivemos a primeira legislação que foi a primeira a dizer que teríamos um ordenamento jurídico específico para a tutela florestal. Então, na década de 30, essa tendência era mais de proteger os recursos naturais que tinham uma importância econômica. Então, ao longo de todo o mundo, as primeiras legislações que disciplinaram a tutela das florestas e do meio ambiente foi por uma questão econômica, porque já naquela época existia um forte movimento de degradação das florestas e das fontes de recursos naturais renováveis que precisava ser protegido. Então, desde aquela época já se escrevia em relação a isso. Então, dessa necessidade, em 1934, surgiu o primeiro Código Florestal e o Código de Águas, que também foi um outro marco muito importante para essa salvaguarda dos recursos naturais. E aqui, nesse infográfico do Brancaleon, eu acho bastante interessante porque ele traça uma linha cronológica de como que surgiram do primeiro Código Florestal até o mais atual, de 2012, como foi que essas legislações elas foram evoluindo. Então, nós começamos com o Código Florestal lá de 1934, que pregava de forma mais plena a restrição à destruição das florestas. Então, naquela época, eles usavam termos mais abrangentes. Hoje nós temos uma legislação que é mais detalhada. E, paralelo a isso, nós tivemos o Código de Águas, como eu falei anteriormente. Já em 1965, a gente tem o Código Florestal de 65, que ele trouxe pela primeira vez o termo áreas de preservação permanente. E na nossa legislação florestal é bem interessante, porque o Brasil é um dos países pioneiros ao ter cunhado de forma jurídica esse termo, área de preservação permanente, que é a nossa APP que conhecemos. E em outros países a gente não percebe, eu tenho estudado legislações do Canadá, dos Estados Unidos e da China, e eu não percebo de uma forma plena esse instrumento ser tratado de como o Brasil trata. Então, apesar de nós termos grandes problemas em relação à nossa gestão ambiental no Brasil, nós ainda somos um país que é pioneiro no levantamento de algumas questões jurídicas importantes para a tutela do meio ambiente, e nós somos o país que mais legisla em relação à tutela ambiental. Apesar de que isso também ser um problema que a gente vai comentar lá na frente, nós temos diplomas legais, ou seja, nós temos leis e normas que são espelho para várias outras leis e normas ao redor do mundo. O grande problema do Brasil não está na não legislação, está na ineficiência das leis que já existem. Nós temos muitas leis defasadas, nós temos leis que não são cumpridas, e o que nós percebemos ultimamente, né? Leis que são extremamente desrespeitadas.
Então, em complementação ao Código Florestal de 65, foram editadas algumas outras leis que começaram a dar um subsídio muito maior para essa questão florestal. Então, nós temos a Lei da Proteção Florestal, que vem substituir alguns dispositivos do Código Florestal. Em 1998, nós vamos ter a Lei de Crimes Ambientais, que ela é um grande marco para essa questão ambiental, da criminalização da devastação ambiental, digamos assim, é o que a lei prega. Antigamente, as leis, elas tinham esse teor mais rígido em relação à destruição do meio ambiente, mas tínhamos uma lei que taxasse como crime mesmo, como crime, seja na esfera penal, seja civil ou administrativa, a questão da degradação ambiental. Então, a Lei de Crimes Ambientais, ela foi esse grande marco de importância para o Brasil. E nós temos também, em 1988, a Constituição Federal, que é a grande mãe, o grande berço da proteção ambiental no Brasil, através do artigo 225. Eu acredito que muita gente conheça, é um dos grandes marcos, porque foi a primeira vez em que uma Constituição brasileira tratou o meio ambiente de uma forma diferenciada, ou seja, de uma forma mais abrangente, como um recurso natural que precisa ser tutelado. Aí mais adiante nós temos o novo Código Florestal, que trouxe discussões atuais que nós vamos ver ao longo da apresentação. E é bastante interessante isso. Essa aqui é uma árvore que eu chamo de árvore dos problemas, porque ela mostra um pouco das principais legislações que nós utilizamos no Brasil. Por exemplo, a Lei Federal 9985 de 2000, que inclusive está fazendo 10 anos nesse ano de 2020, que é a Lei do SNUC, que foi um grande marco também para a proteção da biodiversidade, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei Federal e a Constituição. E eu chamo a atenção para o fato de que a maneira pelo qual os países eles fazem o uso do seu território criam diferentes pressões para a conservação do meio ambiente, levando à adoção de políticas ambientais distintas e consequências jurídicas. Para cada instituto ambiental que nós criamos, por exemplo, para cada área protegida, vão surgir problemas ambientais decorrentes daquilo. Então, eu sempre trago a reflexão de que se a aplicação da norma só existe quando alguma coisa anterior a ela falhou. Ou seja, nós só temos essas leis no Brasil porque nós não tivemos, ao longo de um percurso histórico, uma gestão ambiental eficiente que não precisasse fazer com que as pessoas fossem obrigadas a respeitar o meio ambiente, porque isso é algo que deveria ser espontâneo. Mas, como nós não temos ainda essa grande consciência coletiva, por exemplo, e se falando da Amazônia, ainda é muito carente essa consciência ambiental, nós temos alguns dispositivos que são muito importantes. Então, a classificação do meio ambiente de forma global, nós temos uma definição enquanto meio ambiente natural. Então, para esse meio ambiente natural, vão existir leis e códigos específicos ao redor do mundo, sejam tratados internacionais ou leis estaduais e federais. Nós temos o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural, o meio ambiente laboral, e esse termo, meio ambiente laboral, ele é um pouco mais recente, porque é onde nós começamos a falar um pouco mais sobre o meio ambiente do trabalho, as condições ambientais que interferem nas condições laborais, por exemplo, e o meio ambiente e patrimônio genético. E daí nós temos também, dentro dessa grande discussão do direito ambiental, que surgiu ainda em épocas passadas, o direito ambiental, propriamente dito, ou o direito ecológico, que é a grande raiz de todas essas outras ramas do direito que tutela o meio ambiente. E do direito ambiental nós temos o direito florestal, o direito urbanístico, o direito minerário, o direito agrário ou o direito agroambiental, que é também conhecido como o direito... Tem uma dos vieses, que é o direito do agronegócio, o direito socioambiental, que é um direito que tutela mais a questão da sociobiodiversidade e da etnobiodiversidade, e o direito fundiário. Então, são muitas disciplinas legais que, ora se confundem e ora são totalmente diferentes e divergentes. Como, por exemplo, o direito fundiário, ele sai a partir do direito agrário e vai tratar especificamente da questão da terra, ou seja, dos usos e apropriações da terra. E
A grande tutela ambiental do Brasil, desse direito ambiental e direito florestal, é a Constituição Federal de 1988. E o grande marco, como eu já falei, é esse artigo 225, que é citado em vários outros documentos e normas legais. Eles tentam acompanhar um pouco disso, e ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Então, ao cunhar esse dispositivo, o Constituinte, ele quis deixar o meio ambiente de uma forma mais específica dentro da Constituição. E o Brasil foi também um dos primeiros países a trazer essa norma de proteção geral do meio ambiente em sua Constituição. Isso é muito interessante porque ele diz também no parágrafo 1º que para assegurar essa efetividade, o poder público precisa proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, a Constituição ela tentou amarrar um pouco disso, e esse dispositivo constitucional, mais tarde, ele foi amplamente discutido em convenções nacionais e internacionais, e vemos os primeiros passos em relação a um desenvolvimento sustentável constitucional propriamente dito. E é o que nós chamamos como uma Constituição cidadã, né, porque ela também traz, dentro dos seus dispositivos, não está especificamente claro o termo desenvolvimento sustentável, mas a gente entende que, a partir daí, foi cunhado parte dessas discussões. Então, no artigo 170 da Constituição, por exemplo, só um adendo, eu estou trazendo esses dispositivos, eleita da lei seca, porque, infelizmente, a gente não pode falar de direito, de legislação, sem citar a lei. E aqui é um problema, porque às vezes é chato, às vezes as pessoas dormem, então, mas eu vou falar um pouco da lei, mas eu vou contextualizar bastante. Então, nesse artigo 170 da Constituição Federal, que é intitulado Na Ordem Econômica, ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E é interessante que, lá no inciso 6º, ela fala que a defesa do meio ambiente inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, dos seus processos de elaboração de prestações. Apesar de ser um diploma que trata exclusivamente da questão econômica, digamos assim, ela traz o meio ambiente como um fator importante dessa discussão. Não há como falar de desenvolvimento econômico sem cuidar do meio ambiente, que é o grande cerne de tudo isso. Então, e isso é importante, porque nós vemos atualmente que muitos retrocessos ambientais ocorrem por conta da não observância de fatores econômicos aliados ao fator ambiental. Ou seja, são elos que não podem ser desfeitos. E a Constituição ela trouxe um pouco disso. E ela vem trazer também a questão da competência concorrente, para quem pode legislar em relação ao meio ambiente. E ela vai falar um pouco sobre essa competência legislativa. E isso é importante porque, às vezes, falar em legislar em relação ao meio ambiente traz um pouco de confusão. Quem pode legislar? O Estado, o município? Apenas a União Federal? E a Constituição, ela fala que a União, Estados e Distrito Federal têm competência legislativa concorrente quanto à proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico. Então, todos esses entes, eles têm por dever concorrer para legislar em relação à tutela ambiental. E há alguns outros parâmetros gerais que podem ser observados. Mas isso aí eu vou tratar um pouco mais lá na frente, porque é uma discussão um pouco mais profunda. E, dando continuidade, na segunda parte, nós temos o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Como eu falei logo no início, nós estamos fazendo 20 anos, na verdade, eu falei 10 anos, mas são 20 anos da lei do SNUC. E foi uma lei que ela trouxe alguns parâmetros muito importantes para a conservação da biodiversidade. É o grande marco dessa questão das unidades de conservação e áreas protegidas, porque a lei do SNUC é importante, porque ela traz essa questão socioambiental
mesmo propriamente dito, que é proteger o meio ambiente, mas não esquecer que populações tradicionais, povos indígenas, populações remanescentes de quilombo, dependem e mantêm inter-relações com esse meio ambiente que precisa ser ecologicamente equilibrado, segundo os ditames da Constituição. Então, a lei do SNUC, ela teve uma grande discussão, ela foi uma lei que não surgiu do dia para a noite, como nós vamos ver mais à frente, e até hoje ela é um grande exemplo mundial de tutela da biodiversidade. Apesar de ainda termos também problemas, até porque nenhuma legislação é perfeita, uma legislação ela é composta por vários fatores, mas nós temos ainda um grande prêmio para a conservação da biodiversidade no Brasil, que é a lei do SNUC. Então, ela vai falar, de uma forma geral, sobre essas áreas protegidas. Dentro dessas áreas protegidas, nós temos as unidades de conservação, e quem mantém relações diretas com essas áreas são terras indígenas, populações tradicionais remanescentes de quilombo, populações extrativistas. Então, a lei ela traz em alguns dispositivos um pouco dessa questão. E um panorama geral, atualmente, essas UCs, as unidades de conservação, estão dentro desse grande sistema, que é o sistema do SNUC, que todos nós conhecemos. Quem é das ciências agrárias conhece muito bem, ou deve conhecer essa lei. E ela foi uma lei que ficou 10 anos em discussão, porque não se conseguia chegar a um consenso. Ela teve vários parâmetros para poder ser elaborada, bebeu em fontes nacionais e internacionais, principalmente em relação à discussão das áreas protegidas, como que se garantia uma proteção jurídica para essas áreas que fosse plena e que integrasse a isso os direitos socioambientais das populações. E ela surgiu em um momento em que se precisava muito de uma legislação nesse viés. Esse mapa do Instituto Socioambiental, ele mostra um pouco as unidades de conservação na Amazônia Legal. Na divisão jurídica da Amazônia, a Amazônia Legal é essa aqui. Então, nós temos aqui grande parte dessas áreas compostas por unidades de conservação. E se não tivéssemos essas unidades de conservação segurando um pouco essa devastação que ocorre na Amazônia Legal, e que isso é histórico, isso vem desde a ditadura e se alastra até hoje, nós com certeza teríamos uma supressão dessa vegetação muito maior, um desmatamento muito maior e a elevação do nível de queimadas. Por que é importante criar unidades de conservação? Por que essas categorias jurídicas elas são importantes para o meio ambiente? Porque a partir do momento em que você transforma uma área pública em unidade de conservação, essa área sai do mercado, essa área deixa de ser especulada para fins diversos, para fins privados. Então, é importante as diversas categorias existentes de unidade de conservação, e aqui nesse infográfico nós temos várias categorias que são fundamentais, e ao transformar essa área em uma unidade de conservação, claro que vai implicar para a coletividade o dever de proteger, e vai implicar para os estados, municípios e a União Federal o dever de mantê-las. Então, nós temos duas divisões para essas unidades de conservação dentro da lei do SNUC. E o mais interessante é que a lei do SNUC, ela conseguiu deixar de uma forma mais organizada esses tipos de categorias jurídicas. Eu percebo que em legislações internacionais, às vezes, algumas categorias jurídicas de parques, elas se confundem, principalmente nos Estados Unidos. E no Brasil a gente não tem isso. No Brasil a gente tem cada unidade muito bem definida. Então, as unidades de proteção integral, elas são para a manutenção dos ecossistemas, que devem ser livres de qualquer interferência humana, e essa é uma discussão também que acirra um pouco os debates, porque até que ponto uma área de proteção integral, ela tem que ser de proteção integral. Claro que o próprio nome já diz que tem que ser de proteção integral, né, mas a gente existem muitas pressões para que isso seja flexibilizado, principalmente por uma bancada que nós temos aí. Então temos também as de manejo sustentável, que permite a exploração do meio ambiente de forma a não degradá-lo. Então, nessa grande divisão, nós temos unidades de proteção integral, que são estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre, e as unidades de uso sustentável. E no Amazonas, principalmente, existem muitas dessas unidades.
áreas de preservação ambiental, floresta nacional, áreas de relevante interesse ecológico, reserva extrativista, reserva de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável, as RDS, e as reservas de patrimônio natural, patrimônio particular natural. Essa última unidade é bastante interessante porque ela é uma categoria de unidade de conservação muito comum em outros países, porque em países como o Canadá, é muito comum quem é detentor de grande parte florestal, de forma privada, ceder, entre aspas, esses hectares para um parque ecológico. Claro que eles têm benefícios para isso, mas isso não ocorre por pressão, é por dever mesmo de ecológico e sensibilidade ambiental. No Brasil, a gente tem caminhado para isso, mas não de forma tão plena. Então, dentro dessas TAPs, temos a UC, que é a grande disciplinadora, e temos as áreas em que tem forte ligação dos povos indígenas, quilombolas e extrativistas. Então, trazendo um pouco mais para essa questão socioambiental da lei, social e ambiental, a Constituição, ela garante aos povos originários, no artigo 231, o direito às suas terras. Então, quando a gente estuda direito florestal, a gente não pode só pensar no Código Florestal, porque o que eu vejo em alguns espaços que eu participo, em algumas palestras que eu já fiz e vi, é que as pessoas elas tendem a imaginar o direito florestal apenas como Código Florestal e não como essa grande abóbora que guarda muita coisa, principalmente o direito das populações tradicionais. Então, ao pensar o direito florestal, a gente precisa também falar sobre sustentabilidade dessas populações tradicionais, falar sobre decretos e convenções internacionais, como a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que reconhece aos povos indígenas e tribais direitos internacionais, e a própria lei do Estatuto da Terra. Então, outra coisa interessante é que falar de direito florestal é também falar da questão agrária e fundiária, porque nós estamos falando de interesses em disputa. Os recursos naturais renováveis, eles estão sempre em disputa, e isso é histórico, e por isso existem tantas leis, e por isso as leis são tão flexibilizadas. Então, a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de floresta, a terra e o patrimônio fundiário, ele não está numa nuvem que a gente vai lá e pegue e use, não. É tudo um grande sistema que tem interrelações. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais holística quando fala desses dispositivos, para não acontecer o que nós presenciamos ultimamente, que é o desmatamento das unidades de conservação. Esse infográfico do Amazon, em uma publicação recente, que depois eu posso passar para vocês, mostram as UCs mais desmatadas na Amazônia. E o estado do Pará e Rondônia lideram esse ranking de desmatamento. Então, é uma questão muito paradoxa. Por que nós temos tantas áreas protegidas e por que mesmo tendo essas áreas protegidas, as pressões internas e externas ainda culminam, né, em desmatamento, queimadas, entende? Então, é muito difícil nós pensarmos que, por ser um país que tem tantas legislações ambientais, nós ainda sermos o país que desponta em desmatamento, desponta em retrocessos ambientais, e o cenário político atual não colabora. E isso é importante porque a gente entende que não depende só da lei, não depende só da lei de crimes ambientais dizer que uma área não vai ser protegida e precisa ser protegida. Depende de questões que vão muito além, depende de transparência, depende do dever de agir do poder público, depende de uma consciência coletiva, uma cidadania ecológica para que isso não ocorra, para que esse desmatamento ele seja freado. Então, é uma questão bastante complexa. Por isso que eu falei no início que hoje nós iríamos pincelar um pouquinho de cada assunto, porque é assunto para várias e várias horas. Mas eu trago esse infográfico porque é um percentual muito chocante de desmatamento. E a gente percebe que as flonas e resex, que é onde tem populações tradicionais dentro, por exemplo, são as áreas que estão cada vez mais sendo destruídas. Então, há um problema muito sério em relação a isso. Falando de políticas públicas ambientais e políticas de forma geral, eu trouxe esse gráfico aqui da FAO, ele é de 2015, mas ele não sofreu muita atualização,
que ele fala um pouco sobre a porcentagem da cobertura florestal privada e pública de cada país, com exceção da Argentina, que a gente não tem. Então, no Brasil, a gente tem esse percentual de floresta liderando em relação aos demais países. Só que a grande diferença é que os países em que essa questão florestal privada ocorre são áreas onde existem vários incentivos à manutenção das florestas, existem, por exemplo, incentivos fiscais e em determinados outros aspectos para a conservação dessas florestas e para a manutenção delas. Então, muitos países que têm essa titularidade, eles possuem e observam algumas dessas questões que são raras em países que têm um parcelamento privado de floresta. Então, eu elenquei esses países porque são os países que mais têm contribuído com essa questão. Inclusive, a China é um país que tem liderado bastante pesquisas em relação à porcentagem de cobertura florestal em áreas privadas. E o Brasil, ele, dentro desse grande assunto, deixa eu só ver a hora para não me alongar. O Brasil, ele é o único país que exige que todas as propriedades privadas, ele mantenham esse percentual de propriedade conservada dentro das suas, do seu patrimônio. É diferente, como eu falei anteriormente, de outros países que fazem isso não por ser legalmente obrigatório, mas fazem por uma questão mesmo de consciência ambiental ou incentivos fiscais. E no Canadá, a criação de áreas protegidas em terras privadas é um ato voluntário. A maioria dessas áreas privadas são, desses parques que nós vemos em alguns filmes, por exemplo, a maioria deles são atos voluntários. Eu tenho estudado bastante sobre questões relacionadas à ecologia política que discute essas áreas privadas em países como o Canadá e alguns países europeus também. Na Europa, por exemplo, a gente tem um grande mosaico de áreas protegidas, conhecida como Rede Natura 2000, que foi criado exatamente para ser uma política florestal ambiental modelo para o mundo, porque preserva a biodiversidade de uma forma muito concreta, muito plena, e isso traz diversos benefícios para os próprios países membros. E, dando continuidade, a gente vai conversar agora um pouco sobre crimes contra a flora e direito penal ambiental. É interessante que a nossa lei de crimes ambientais, ela traz alguns dispositivos muito claros em relação à devastação ambiental e como que se pune esses crimes ambientais. Os artigos 38 a 53 dessa lei, ele traz, que transformado num texto, diz o seguinte: causar destruição ou dano à vegetação de áreas de preservação permanente em qualquer estágio ou unidade de conservação, provocar incêndio em mata ou floresta, ou brincar, ou fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocá-lo em qualquer área, extração, corte, aquisição, venda, exploração para fins comerciais de madeira, lenha, carvão e etc., extrair florestas de forma ilegal. Então, isso tudo gera alguns tipos penais que são fortemente repreendidos por essa norma. Apesar de que nós temos alguns afrouxamentos em relação à criminalização de retrocessos ambientais nesse sentido, nós temos também, na esfera penal, um caráter repressivo muito forte. Parte dessa pena vira multas ambientais, mas parte é realmente reprimido. Então, nós temos alguns casos paradigmáticos no Brasil de crimes ambientais que foram fortemente debatidos pelo Supremo, pelo MPF, pelo STJ, pelo Supremo, mas temos também alguns crimes que estão há muito tempo para ser julgados e nunca são julgados. Então, o direito penal, dentro dessa norma, ela vai trazer esse caráter repressivo do crime ambiental e algumas sanções penais. E quem causa qualquer dano ambiental, ele vai responder também na esfera civil, ou seja, a obrigação de fazer, de não fazer, a recuperação, a indenização do dano. É o que nós temos também dentro dessa discussão do meio ambiente, até que ponto uma área degradada ela pode ser
reestruturada, ela pode ser indenizada, digamos assim. Nós sabemos que algumas devastações são irreversíveis, então é uma figura jurídica ainda muito discutida, porque não se chega, em alguns casos, a um denominador comum, porque o status quo ele nunca vai voltar. Então, como fazer para que uma área degradada, destruída, digamos assim, degradada do ponto de vista do crime ambiental, ela seja recompensada? E na esfera administrativa, nós temos também sanções administrativas, o caráter preventivo também de sanções, e essa questão é muito interessante porque o caráter preventivo, dentro da lei de crimes ambientais, é algo que deveria ser seguido por várias empresas e vários tipos de pessoas jurídicas que trabalham com o meio ambiente. Por exemplo, os grandes desastres ambientais que nós temos no Brasil ocorreram porque houve a inobservância de questões extremamente, simplesmente preventivas. Em Barcarena, por exemplo, na São Marco. Então, se essas medidas tivessem sido seguidas à risca no planejamento ambiental, nos relatórios de impacto ambientais que nós temos, nós não teríamos uma profusão tão grande desses crimes ambientais de forma tão irreversível. Então, diante do crime ambiental, nós temos também uma figura que é a ação civil pública, que ela é regulamentada pela Lei 7.347 de 85, que é quando é o dever de agir do poder público em relação à degradação do meio ambiente. E um destaque muito interessante dentro dessa questão da criminalização de condutas adversas em relação ao meio ambiente é a Operação Rios Voadores. Eu acho que vocês ouviram falar, porque foi muito discutido na televisão, o grileiro que desmatou várias áreas na região amazônica de São Paulo, do computador dele, ele conseguia forjar títulos e devastar várias e várias áreas, e esse caso se tornou paradigmático porque ele foi criminalizado, ele foi punido, e isso trouxe aquela sensação, pelo menos para quem pesquisa nessa área, de que não se compensa mais o crime ambiental, e que o crime ambiental ele está cada vez mais expresso, ou seja, ele está cada vez mais monitorado, digamos assim. Hoje em dia nós temos tecnologias de alto nível que monitoram, e vocês das geociências e ciências florestais que trabalham com geotecnologia e sabem disso, é muito mais difícil hoje você esconder uma devastação ambiental, um crime ambiental, do que antigamente. Então, o MPF, Ministério Público Federal, ele tem feito muito uso desses mecanismos para poder prender e localizar essas quadrilhas que atuam na degradação florestal na Amazônia. E é interessante porque quando um criminoso ambiental ele é desmascarado, ele é apresentado, nós observamos uma série de outros crimes ambientais que ocorrem dentro dessa área degradada, como, por exemplo, trabalho análogo de escravo, como, por exemplo, garimpos ilegais, e dentre N situações. Mas eu chamo a atenção para o trabalho análogo de escravo, porque nessas áreas, na maioria das áreas denunciadas e verificadas, o índice de trabalho análogo ao de escravo é altíssimo. É aquele trabalhador que está preso, confinado nessas áreas, que ele não consegue sair, e que se repete um ciclo que já existe na Amazônia desde a época da borracha. Então, aquelas dívidas que nunca são sanadas, por exemplo. Então, isso é interessante porque hoje, com a transparência dessas ações, nós estamos percebendo que esse crime ele não está mais impune do ponto de vista dos olhos do judiciário, que não conseguia ir em loco e observar. Hoje em dia, qualquer drone consegue fazer esse levantamento de uma área degradada e fazer um diagnóstico da situação dessa área. E o MPF criou o Amazônia Protege. É um dos grandes projetos que o MPF tem encabeçado, que é em relação à culpabilização desses criminosos. Então, a partir de geotecnologias, eles conseguem localizar essas áreas e punir esses desmatadores, e no processo nós conseguimos acompanhar o perímetro em que esses crimes aconteceram, conseguimos baixar os shapes e um diagnóstico de como que ocorreu isso. Então, é um grande avanço, porque hoje em dia,
pela própria questão da transparência, qualquer pessoa pode ver onde é que tem uma área embargada, onde é que tem uma área em que foi localizada trabalhando na água de escravo, onde existe uma área em que há crimes ambientais ocorrendo. Então, isso serve também para nós repensarmos um pouco sobre o que nós estamos fazendo em relação a esse monitoramento. Será que nós conhecemos realmente essas áreas? Será que nós conhecemos a nossa própria região? Então, um exercício interessante é ir nessas plataformas e tentar entender onde é que esses crimes estão ocorrendo. Geralmente, esses crimes eles são ligados a uma cadeia de grandes empresas que já são investigadas internacionalmente, e boicotar mesmo essas empresas do ponto de vista de mostrar o que elas estão fazendo. Por que essa empresa X ela teve essas áreas com trabalho análogo de escravo? O que é que tem sido feito? Então, algumas instituições não governamentais têm feito muito isso, têm colocado, têm exposto essas instituições que não têm esse zelo ambiental e que estão respondendo por crimes mesmo. A maioria são frigoríficos. Então, para vocês se interessarem um pouco mais sobre esse debate, e pode até ficar como dica de nós fazermos um evento comentado, pode ser via Meet, o filme Lei da Água. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme bastante interessante, que ele traz um pouco essa discussão em torno do Código Florestal mesmo, aliado à ciência, agricultura, política, e ele traz uma visão mais holística da coisa, que o Código Florestal ele não é só um conjunto de leis, ele teve e sempre terá uma implicação socioambiental para todas as pessoas que estão dentro dos biomas e dos territórios ambientais, digamos assim. Então, esse filme, ele foi das primeiras construções para poder debater um pouco essa questão mais social, mais ambiental, e eu fortemente recomendo que vocês assistam. Pode ser um cine comentado, pode ser um cinema, não sei, vocês podem ver uma metodologia interessante para poder fazer isso. Eu posso participar também comentando. Eu gosto muito desse filme. E eu encerro aqui.